todos, sejam bem-vindos a mais um episódio do Café Ciência e Fé. Relembro que se a relação da fé com a ciência é um tema que vos interessa, então não se esqueçam de subscrever, por gosto e partilhar. Tudo isto são formas de nos ajudarem a continuar e a divulgar este podcast. Mas, sem mais demoras, passemos já ao episódio de hoje. Olá, todos sejam bem-vindos a mais um episódio do Café Ciência e Fé. Estamos de volta com a nossa série CSI, não é? Como sabemos isto? Não é aquela história dos crimes, não é? Vamos investigar crimes científicos ao longo da história. Não, estou a brincar, desculpem. Peço... Nós aqui inventámos esta designação. Se depois há outras séries que Exato. nos copiam, não podemos fazer nada em relação a isso. Os nossos advogados vão tratar disso já. Não sei se é justo dizer que eles nos copiaram, Bernardo, mas... É quase justo. Mas não vamos... Não entremos nisso porque temos neste momento os advogados a tratar do assunto. Não podemos comentar a situação. Exato. Não, mas estamos aqui de volta à nossa série Como sabemos isso, não é? E estamos... Isso ou isto? Boa pergunta. Fica para o próximo episódio. Mas estávamos a falar de como é que nós sabemos que a Terra se move, não é? Aliás, estávamos a falar porque é que existem bons argumentos para ela não se mover, ou existiam no tempo do Galileu, Exatamente. não é? Porque é que na altura a ciência apontava para o facto da Terra não se mover, não é? Sim, ainda estamos aqui a tentar convencer os nossos ouvintes que se eles vivessem na época do Galileu iriam concordar com os argumentos que a Terra está imóvel. Exato. E depois, eventualmente, haveremos de chegar à fase em que tentamos convencer de volta os nossos ouvintes, não é? De que a Terra de facto se move, não é? Que é o mais razoável. Mas lá chegaremos. E aqui então... um bocado à laia de resumo, Gonçalo, a laia de resumo da primeira parte deste episódio. Vale a pena recuperar aqui de uma maneira bastante sucinta como é que o nosso académico de serviço que nos está aqui a ajudar neste episódio, como é que o Christopher Graney, o autor deste livro, cujo link vamos colocar no vídeo, como é que o Christopher Graney resume a complexidade de argumentos que estava em debate nesta época. Por um lado, do ponto de vista estritamente científico, nós vimos como é que o Galileu refutou o modelo de Ptolomeu, com a observação das fases de Vênus, cuja forma especial demonstra que o modelo de Ptolomeu não pode ser verdadeiro. Portanto, é um argumento Exato. científico contra o modelo antigo de Ptolomeu. Mas, por outro lado, temos também como é que os geocentristas, como é que os astrónomos geocentristas da época utilizam também um argumento científico contra Galileu e contra os defensores do modelo de Copérnico, dizendo, nomeadamente, que não se vê ao longo do ano qualquer mudança de posição relativa das estrelas contra o fundo dos céus, ou seja, não há o que se chama paralaxe anual estelar, e é um argumento também científico usado contra o modelo de Copérnico. Portanto, temos aqui debates de modelos em que há argumentos científicos dos dois lados, em colisão. Sim, e dizer que refutar o modelo de Ptolomeu não é o mesmo que provar que a Terra se move. Não é? Sim, porque há o modelo Tycho Brahe, não é? Há o modelo Tycho Brahe, como falámos na primeira parte. Exato. E depois, como estavas a dizer, há aqui estas questões, nós também vimos a questão de Coriolis, não é? Que no fundo são questões semelhantes. Portanto, a ausência de paralaxe e a ausência de Coriolis são questões semelhantes, são coisas que de facto, na realidade, existem e se observam, mas na época eles tinham... observar. Sim, com a precisão que eles tinham, não se conseguiam observar. E o motivo pelo qual ele escolhe aqui o paralaxe aqui neste resumo é porque o paralaxe é ainda... Porque em relação à escala das coisas, a ausência do Coriolis era concebível. Ou seja, era mais fácil de aceitar com a ciência da época, era mais fácil de aceitar que não fosse possível observar o Coriolis pela sua dimensão do que compreender a dimensão do universo que a ausência de paralaxe iria implicar, não é? Portanto, por isso é que aparece aqui selecionado como forma de resumo, porque é mais impactante do que o outro. Sim, mas a lógica do Graney era dizer que tal como em ciência havia argumentos em choque, não é? A defender modelos incompatíveis. Também em teologia havia argumentos teológicos
usados pelos dois lados desta conversa, não é? Os copernicanos, por exemplo, usavam a omnipotência e a majestade de Deus a favor de um cosmos gigantesco, muito maior do que o cosmos de Tycho Brahe e do que o cosmos de Ptolomeu. Por outro lado, os geocentristas usavam a interpretação que eles faziam de certas passagens das Escrituras a favor do modelo deles contra o modelo de Copérnico, não é? E em vez de nós termos aquela leitura muito simplista, muito infantil, mas é muito típica, não é? De pensarmos que era uma os guerra. cientistas contra os teólogos, não é? Cientistas contra os teólogos, nós vemos que não é assim. Os dois lados deste debate usavam uns contra os outros, quer argumentos científicos, quer argumentos teológicos, não é? Havia argumentos para todos os gostos, no fundo. Portanto, isto, como o Guarini diz, isto mostra que a realidade histórica, nesta época, tem um contexto muitíssimo mais complexo do que aquela narrativa chiclete habitual, não é? Que nós costumamos associar a um conflito, não é? Entre ciência e Igreja Católica, não é? Exato. Mas posto aqui este resumo daquilo que nós vimos na última sessão, no último episódio, não é? Vamos aqui entrar um dos argumentos mais fortes, não é, para esta questão da Terra estar imóvel, não é? Que é o problema do disco de Airy, não é? Sim. Portanto, havia aqui um problema e já te dou a palavra, Bernardo, aqui para explicares um bocadinho isto, mas havia aqui um problema de observação que fazia com que as estrelas, além daquilo que já se achava que estavam longíssimo, não é? Ainda pareciam ter uma dimensão absurda, não é? Maior do que tem, não é? Sim. Sim, um problema, isto no fundo é um problema técnico da época que fazia com que elas parecessem maior do que aquilo que são na realidade, não é? Mas queres explicar aqui um bocadinho isto, Bernardo, Sim, para percebermos um bocadinho? A complexidade do que está a acontecer nestes anos vai ficar clara quando comentarmos aqui esta questão do problema do disco do Airy. E isto é um fenómeno que é compreendido um século ou dois mais tarde de Galileu, quando os cientistas entendem o efeito que as aberturas das lentes causam nos raios luminosos. E daqui a um bocadinho vamos dar uma explicação um bocado mais clara tecnicamente do que é este efeito de distorção óptica. Mas para introduzir aqui um bocado o ambiente para este segundo episódio, vamos dar a palavra ao Galileu. Porque o Galileu descobre alguns aspectos muito importantes da observação dos astros quando ele compara o efeito que o seu telescópio tem quando é apontado para a Lua ou para os planetas. É um efeito, claro, de aumento de tamanho, não é? Mas no fundo o formato esférico da Lua e dos planetas não é alterado pela luneta ou pelo telescópio, é apenas o tamanho, não é? Há uma ampliação direta, mas o mesmo não acontece com as estrelas. Vamos ver aqui o que é que ele comenta em relação a isso. Então, Gonçalo, vamos fazer o seguinte, vamos ler aqui trechos do Mensageiro das Estrelas, a obra que lança o Galileu no Estelato, a obra de 1610, na qual o Galileu pela primeira vez se fala das suas observações com o telescópio, quando ele o aponta para a Lua, e no qual ele também descobre os satélites de Júpiter. E também descobre que há muito mais estrelas do que as que se vêem em olho nu. E é precisamente neste contexto deste livro importantíssimo que vamos agora aqui dar a palavra ao Galileu Galilei, porque ele vai nos explicar precisamente a diferença que ele encontra quando aponta a luneta dele para os planetas, comparando com o que ele encontra quando aponta para uma estrela. Então, mas para vermos a questão deste problema, não é, do disco de Airy, vamos aqui citar o Galileu no seu livro O Mensageiro das Estrelas, que apesar dele não saber deste problema, não é, vai aqui acabar por explicar um bocadinho o que é que está aqui a acontecer. No fundo, o Galileu está a descobrir o que é observar astros com telescópio, não é? Está a aprender uma nova técnica, não é? E temos que perceber esse contexto, não é? Exato. E nesta altura ainda se discute, será que este instrumento que ele está a usar deforma as coisas que observa ou não? Será Exatamente. Sim, esse ponto é muito importante. Aquilo amplia, mas será que amplia sem distorção ou distorce um bocado? E vamos ver que ele vai tocar aqui um bocadinho neste tópico nesta citação. Sim. Então diz o Galileu no Mensageiro das Estrelas, aqui um dos seus livros mais importantes, relativamente à observação de estrelas com a luneta, que era, assim, era o telescópio dele, não é? Diz assim: em primeiro lugar, cumpre notar que, quando são observadas por meio da luneta, as estrelas, quer fixas, quer errantes, não se veem aumentadas na mesma proporção em que os outros objetos, e também a própria Lua, são aumentados. Nas estrelas, esse aumento parece muito menor, de tal maneira que podeis acreditar que uma luneta capaz de multiplicar outros objetos, por exemplo, por uma razão de 100, quase só multiplica as estrelas por uma razão de 4 ou 5. A razão para isto está em que, quando as estrelas são observadas à vista desarmada,
não aparecem de acordo com o seu tamanho simples e, por assim dizer, nu, mas sim irradiadas por um certo brilho e por uma cabeleira de raios brilhantes, especialmente quando a noite é já avançada. Portanto, o Galileu aqui está-se a referir àquele... É um fenómeno óptico, não é assim, um género de uma... Não é bem uma ilusão, porque pronto, tem também a ver com a interferência da atmosfera. Portanto, há aqui vários fenómenos a acontecer ao mesmo tempo, não é? Mas é quando nós olhamos para as estrelas, parece que tem assim um brilho à volta, não é? Além do próprio objeto. E isso não acontece com outros objetos maiores, ou pelo menos não se nota tanto que aconteça com outros objetos maiores. E é precisamente nisso que o Galileu vai pegar. Portanto, ele diz o seguinte: por causa disto, parecem muito maiores do que se lhes fossem retiradas essas cabeleiras emprestadas, pois o ângulo visual é determinado não pelo corpo primário da estrela, mas pelo brilho circundante. Então vejam aqui o que é que ele está a tentar explicar, não é? Porque no fundo havia este argumento de que quando se observavam as estrelas com o telescópio, elas pareciam muito maiores do que aquilo que eram na realidade, não é? E o Galileu diz que isso é problema das outras pessoas que estão a fazer estas observações, porque as estrelas têm este brilho à volta, não é? E que elas não estão a descontar o efeito desse brilho. Na realidade, o objeto é mais pequeno e que um telescópio que aumenta as coisas numa razão de 100 vezes deve também aumentar as estrelas na mesma proporção, mas parece que não aumenta tanto, porque quando olhamos a olho nu tem assim aquele brilho à volta, e quando olhamos através do telescópio, o telescópio tira esse brilho. Esse brilho, não é? Pelo menos é o que diz aqui o Galileu, não é? E ele diz na frase a seguir aquilo. E a próxima que frase ainda é mais aqui. clara, não é? A próxima frase ainda é mais clara, não é? Exato, ele diz assim: a luneta retira às estrelas o brilho emprestado e acidental, e depois aumenta os seus globos simples, se de facto as suas figuras são globulares. Portanto, aqui é interessante ver, pronto, ao mesmo tempo, o cuidado dele de não ser taxativo quanto ao... Não tem certeza qual é o formato das estrelas. Não é? Sim, mas é engraçado ele ter este cuidado aqui e não ter o mesmo cuidado noutras circunstâncias, não é? É um cuidado seletivo. É uma pessoa... É um cuidado seletivo. É uma pessoa bastante complexa, o Galileu, não é? E, quer dizer, e as pessoas no geral são complexas, não é? Sim, não é só ele. Não é só Não é ele. só ele. Mas pronto. E por isso parecem aumentadas por uma razão muito menor. Lá está aquilo que estávamos aqui a explicar. Mas porquê que isto é importante, Bernardo? Porque o que acontece é que o que acontecia era que parecia que as estrelas, da maneira que estavam a ser observadas, deveriam ser muito maiores do que aquilo que era concebível, não é? E por isso é que há esta discussão aqui relativa aos tamanhos. Sim, a introdução do telescópio obriga a reestimar outra vez os tamanhos aparentes das estrelas, que até então, até haver telescópio, eram feitos olho nu, nomeadamente pelo Tycho Brahe e pela sua equipa de observadores, não é? E o Galileu explica precisamente bem, diz que no fundo o telescópio é um instrumento, se quisermos, purificador, no sentido em que vai retirar essas cabeleiras espúrias e cintilantes e vai deixar o corpo estelar a nu, julga ele. Hoje em dia sabemos que não é bem assim, mas julga ele que realmente o telescópio vai ajudar na tarefa de estimar os tamanhos aparentes das estrelas. Exato. Ele diz, efetivamente, pequenas estrelas de quinta ou sexta grandeza, portanto, como referimos na parte anterior, não é? Esta escala é ao contrário. Portanto, quando se diz uma estrela de sexta grandeza é mais pequena ou menos brilhante do que uma de primeira ou uma de quinta, não é? Portanto, esta escala é ao contrário. Parecem de primeira grandeza quando vistas pela luneta. A diferença entre a aparência dos planetas e das estrelas fixas também parece digna de nota. Com efeito, os planetas apresentam os seus globos exatamente redondos e circulares, como pequenas luas, inteiramente cobertos de luz, ao passo que as estrelas fixas não aparecem de modo algum delimitadas por contornos circulares, mas, ao invés, como luminárias, cintilando em toda a volta com raios brilhantes. Elas aparecem com a mesma forma quando são observadas com a luneta como com a vista desarmada, mas muito maiores, de tal maneira que uma pequena estrela de
quinta ou sexta grandeza parece igual ao cão. Portanto, ele aqui, o cão, ele está-se a referir à estrela Sirius A, Sim, que é a maior estrela da constelação do cão maior, não é? Por isso é que se refere a ela como cão. E depois a seguinte diz que é certamente a maior de todas as estrelas fixas. Portanto, a Sirius parece que é a estrela mais brilhante do céu. Sim, tirando o Sol, não é? E para quem está aqui a seguir-nos com atenção, parece que há aqui uma contradição que nós passamos a explicar. Porque há duas coisas que estão a acontecer com a introdução de luneta. Por um lado, como diz o Galileu, a luneta multiplica, porque é uma lente ampliadora, não é? E, portanto, as estrelas, diz o Galileu, são aumentadas numa razão de 4 ou 5. Portanto, na luneta, realmente há um efeito de ampliação também da estrela, que é o esperado, não é? Por isso é que é utilizar a luneta, não é? Se não víamos a olho nu. Por outro lado, não se esqueçam que há um efeito, que o Galileu também descreve nesta passagem, que é o efeito da luneta remover a cabeleira brilhante, espúria, que se vê a olho nu. Portanto, a luneta, por um lado, reduz a estrela ao remover-lhe essa cabeleira, e o Galileu vai criticar os observadores que não usam luneta, porque estão habituados às estrelas que parecem maiores por causa da cabeleira. A luneta remove a cabeleira, mas depois de remover a cabeleira, ou ao mesmo tempo, não é? A luneta também vai ampliar 4 ou 5 vezes a estrela. E o que tu acabaste de ler agora, Gonçalo, é esse efeito de ampliação da lente, não é? Sim, ou seja, esta parte final, principalmente, penso que tem mais a ver com a questão de uma estrela com pouca luminosidade ser ampliada, não é? Olhar para ela e parecer uma estrela Sim. ou seja, parece uma estrela de luminosidade maior, como é aqui o caso de Sirius A, mas vista a olho nu. Portanto, olhar para uma estrela muito pequenina com a luneta é como olhar para uma destas a olho nu. E depois há esse efeito que estavas a referir, que ele disse mais atrás na passagem, não é? Que tem a ver com ele criticar o facto de haver aqui uma parte do tamanho aparente da estrela que está a ser mal contabilizado quando se olha com a luneta. Que não é da própria estrela, não é? Que é algo artificial que está a aparecer a olho nu. E eu espero que isto fique claro para quem nos está a ouvir, a complexidade que é não só fazer cálculos astronómicos com base em tamanhos aparentes de estrelas, não é? Sendo que há todos estes efeitos a baralhar a estimação de tamanho aparente, não é? Mas que isto também mostra a complexidade que é, já mesmo nesta época, já nem sequer a 4 séculos de distância, comparar tabelas de astrónomos diferentes, não é? Fica extremamente difícil, porque as condições em que a observação foi feita, não é? Com uma luneta, sem luneta, que tipo de luneta, com que lente, vai condicionar imenso os tamanhos aparentes das estrelas, não é? Isto torna muito complexo o desafio de fazer astronomia. Não é que seja mais fácil hoje, mas é preciso apreciar. Mas hoje as medidas são mais... Hoje é possível medir... Erro, hoje é possível medir de forma sem ser tão subjetivo. Ou seja, hoje é possível medir de forma mais objetiva a luminosidade da estrela. Aqui era um bocado subjetivo. E depois aqui... Não vale a pena entrarmos nessa questão, mas quando se fala nessas medidas de magnitude, tipicamente isto está-se a considerar uma escala logarítmica, não é? Portanto, isto não é linear. Uma estrela de magnitude 6 não é 6 vezes mais pequena do que uma de magnitude 1. Portanto, não sei exatamente, também acho que não é base 10, mas esta relação não é linear. E tanto quando eu estive a ler, Gonçalo, esta coisa das magnitudes também não era uma ciência muito exata, ou seja, desde os babilónios até à época do Tycho Brahe e do Galileu, as magnitudes também, do que eu li. Era feito a olho, pai, olha, não, e havia vários que aquela é mais brilhante. Sim, os critérios não eram assim muito... Ou seja, quando nós comparamos as estrelas e as suas magnitudes, as tabelas nem sempre batem certo, dependendo do século ou do astrónomo, não é? Não havia um critério muito homogéneo para isso. Sim, não é fácil, não é? A olho nu, sem um instrumento de medida. Mas há aqui, Gonçalo, uma coisa muito consistente, não é? O Galileu, em todas as suas obras em que ele comenta as estrelas, ele descreve-as como objetos esféricos, ele é muito consistente nisso. Portanto, ele sabe que o telescópio lhe dá, ou julga ele que lhe dá, uma imagem mais pura, sem a tal cabeleira de raios espúrios. E ele faz isto em várias obras suas, desde as suas cartas sobre as massas solares, em 1612-13, as suas notas de 1617 acerca da estrela Mizar, na sua importantíssima carta de resposta ao Francesco Ingli. Ele escreve a carta em 1624, que é aquela carta que nunca chegou a ser enviada. Na nossa série sobre o caso Galileu, nós comentamos que havia este advogado muito dado às ciências, que era o Francesco Ingoli, e que era um consultor científico do Santo Ofício, e que o Ingoli enviou uma carta a certa altura ao Galileu com uma série de perguntas e de objeções científicas, filosóficas, teológicas. E o Galileu
a carta era tão difícil que o Galileu demorou anos e anos a pegar nela. E quando lhe depois não chegou respondeu... a responder. E depois não chegou a mandar. Quando fez a resposta, mandou a uns amigos, e os amigos dele disseram: ó Galileu, isto aqui, este adversário, Francisco Ingol, e se calhar é melhor não lhe responderes, porque era realmente uma carta muito boa. E o Galileu também nessa A carta do ao Ingoli. Ingoli... A do Ingoli. E o Galileu também na carta ao Ingoli também, que nós sabemos que a carta existiu, porque a carta está hoje em dia nos arquivos, não é? E faz parte dos documentos históricos, mas ele também nessa carta refere-se às estrelas como objetos esféricos e claramente na sua obra mais importante ou mais bombástica, o diálogo sobre os máximos sistemas do mundo, no ano 32, não é? Um ano antes de começar o processo, também fala das estrelas como objetos esféricos. O que isto quer dizer é apenas que o Galileu, tal como todos aqueles que observaram os céus com um telescópio até pelo menos o começo do século XIX, estavam convencidos de que o telescópio não estava a estragar ou não estava a distorcer a imagem das estrelas. Ou seja, estes astrónomos durante 2 séculos, 3 séculos desconheciam o fenómeno de difração que resulta de observar uma estrela usando uma lente que tem uma abertura circular, ou seja, é a abertura da lente que vai criar este padrão de distorção nos raios luminosos que entram na lente, e esse padrão ficou com o nome do disco de Airy. O disco Airy deve o seu nome a um astrónomo britânico, o George Biddle Airy, que foi astrónomo da coroa britânica no século XIX e foi quem fez o estudo matemático deste padrão de difração. Sim, isto é uma limitação de qualquer telescópio, só que a diferença é que tem... Ótica, não é? Sim, é uma questão óptica e tem impactos diferentes conforme o telescópio e, sobretudo, depende, sobretudo, do comprimento de onda da radiação e da abertura do telescópio. O fenómeno de difração é um fenómeno típico dos processos ondulatórios, portanto, quando temos ondas e a luz às vezes comporta-se como partícula, outras vezes comporta-se como onda, dependendo da circunstância. Então... Espero que não estejas a abrir um capítulo de mecânica quântica, senão vamos ficar sem ouvidos. Não, mas não vamos entrar por aí. Mas, ou seja, a ótica geométrica, que é aquela que é utilizada para fazer a grande parte das contas na ótica do ponto de vista clássico, assume que a luz se comporta como partículas. E este fenómeno, o disco de Airy, é uma coisa que aparece quando estão reunidas condições para a luz se comportar como onda. Portanto, em certas circunstâncias isso acontece. Então cria-se aqui um padrão de difração, que no fundo é uma onda a interferir com ela própria, não é? Que tem a ver com quando tens uma onda que atravessa uma fenda. E isto vai causar aqui distorções naquilo que as pessoas vão observar através do telescópio, que eles na altura não sabiam que existia. E é interessantíssimo. É interessantíssimo isto. E para nós percebermos qual é o impacto que isto tem para a observação das estrelas, é muito simples de entender. É que o disco aparente de uma estrela, por causa do efeito Airy, vai ficar maior. Porque a luz é, no fundo, se quisermos, esbogatada ou é alargada de forma artificial pela difração. E o disco Airy, no fundo, não nos vai mostrar o disco como a estrela deveria aparecer, não é? No seu tamanho aparente. Vai-nos mostrar uma bolacha estelar, se quisermos, maior, de forma significativa. E com uma característica especialmente nefasta para quem faz astronomia, e que é a seguinte: o diâmetro dessa bolacha de Airy, desse disco de Airy, vai depender apenas de 2 parâmetros. Vai depender da abertura da lente, o que é uma chatice, porque cada astrónomo tem a sua lente, normalmente de fabrico doméstico. O Galileu fabricava as lentes que ele próprio usava. Portanto, a abertura da lente é um dos parâmetros para estimar o diâmetro deste disco Airy, e outro parâmetro é o comprimento de onda da radiação que chega da estrela. Só há estes 2 parâmetros. E só supondo que o comprimento de onda está fixo para uma mesma estrela, que é uma suposição um bocado aproximada, imagina o que é que isto quer dizer. A luz de uma estrela tem vários comprimentos de onda. Como o Sol, sim. Estão todos lá. Claro. E, portanto, isto, por isso é que eles, nas descrições que fazem, dizem que aparecem várias cores nestas camadas externas. Sim, porque a difração está a decompor as cores. Sim, porque é um fenómeno, é um bocadinho como passar a luz por um prisma. Portanto, sim, cada comprimento de onda vai ter uma difração diferente, e portanto acabas por conseguir ver cores diferentes nestes anéis à volta do objeto principal. Agora, se nós assumirmos que de estrela para estrela pode mudar um bocado o mix das cores e a posição das cores, não é, Gonçalo? Mas se assumirmos que o fator principal é a abertura daquela lente, nós percebemos porque é que um astrónomo que está com uma lente X vai estimar um disco para uma estrela diferente
de um astrónomo que está com uma lente Y, ou seja, só a mudança do ângulo de abertura da lente vai escangalhar completamente aqui a estimativa dos tamanhos dos discos, não é? Como talvez se recordem do primeiro episódio, estes diâmetros dos discos estelares são medidos em segundos de arco, não é? Ou arco segundos, não é? E isso depois vai dar origem a uma confusão de estimativas diferentes, e se juntarmos a isto o ingrediente guerra de cortesãos, não é? Vamos ver ainda que então até há uma motivação extra para dizer mal das estimações de discos estelares dos nossos adversários, não é? E isto vai gerar uma confusão enorme nestas obras da astronomia do século XVII. Sim, agora eu ia só aqui fazer um pequenino à parte, porque acho que é interessante explicar isto. Estavas a referir aquela questão da mecânica quântica, mas sem entrar na mecânica quântica, não é? O que acontece é que quando temos ondas a passar por fendas, nós observamos este tipo de padrões de difração, e, pronto, e uma das coisas que desafiou aqui o início do estudo da mecânica quântica foi observar-se isso com eletrões que se julgava serem partículas. Mas eu ia dizer que isto é uma coisa que não é assim tão estranha para nós. Porque, por exemplo, é um dos motivos pelos quais, se eu estiver numa sala e tu estiveres noutra e eu não te conseguir ver, mas existir uma porta aberta, eu não te consigo ver porque nestas escalas a luz comporta-se como uma partícula e, portanto, a luz não consegue fazer uma linha reta entre mim e ti, mas se eu falar tu consegues-me ouvir, porque o som também é uma onda e, por ser mais ou menos da ordem de grandeza do tamanho da porta, vai exibir o seu comportamento de onda. E vai contornar a porta de maneira a que a onda consegue chegar até ti. Portanto, estes fenómenos de difração, isto não é uma coisa esotérica que acontece em certas condições específicas de mecânica quântica. Isto é um fenómeno que acontece com todas as ondas e que está presente no nosso dia a dia, nas situações mais corriqueiras. Embora nós às vezes não estejamos a par disso, mas de facto é o que permite este tipo de situações. Eu não te estar a ver e conseguir te ouvir de uma divisão para a outra. Esse bocado de conhecimento óptico contemporâneo que tu partilhaste connosco, Gonçalo, não era conhecido na altura do Galileu e dos seus contemporâneos. E depois, como vamos falar várias vezes ao longo deste episódio, já falámos, não é? O astrónomo jesuíta Riccioli, que vai escrever na geração a seguir à do Galileu e vai ser muito crítico do Galileu usando observações astronómicas, não é? Também não vai saber isso. Só no começo do século XIX é que vamos encontrar em obras de astronomia a explicação deste fenómeno da difração de Airy. E o problema disto é que na cultura da primeira geração de utilizadores de telescópio, a mentalidade não estava apta sequer da parte dos profissionais da observação telescópica, como era Galileu, não estava na mentalidade deles sequer desconfiar do aparelho, não é? Há pouco estavas a referir, não é, Gonçalo, a importância que era confiar no instrumento, não é? E houve algumas pessoas que no início duvidavam, como tu dizias, de que o telescópio estaria ou não a distorcer a realidade, não é? E por isso os defensores do telescópio, como Galileu era e o Riccioli também, apesar de discordarem entre eles, eram ambos defensores acérrimos do telescópio, e eles estavam longe de querer sequer colocar dúvidas à imagem que lhes chegava pela luneta, não é? O que eles queriam era promover mais o uso da luneta, porque estavam convencidos de que a luneta lhes estava a dar informação valiosíssima que não se via a olho nu. E estava. Estava, sem dúvida, podia vir com alguns problemas, mas estava. Mas eu não diria que isto é propriamente defeito da luneta, embora possas ver isso dessa forma, não é? A questão é que eles estão, no desenho da luneta, eles estão a assumir que a luz se comporta como uma partícula. Pois, enquanto naquele caso da luneta que eles tinham, a luz está em condições, no caso das estrelas, de exibir comportamento ondulatório. Sim, hoje em dia temos técnicas para evitar isso, não é? Sim. Mas na altura não havia... Não, isto existe na mesma, isto existe em todos os telescópios. A diferença é que nós sabemos que o efeito está lá e desenhamos o telescópio de maneira a que... Pronto, ajustamos o telescópio para aquilo que queremos observar, certo. Para evitar este tipo de coisas. Mas é uma das limitações, por exemplo, para distinguirmos dois objetos muito próximos. Portanto, uma das medidas que é utilizada, esta questão dos discos de Airy, é uma das formas de definir a resolução de um telescópio. Se o tamanho destes discos que aparecem à volta do objeto principal vai para cima ou não ou seja, se dois objetos estão de tal maneira próximos que os discos criados por esta coisa, por este fenómeno, os metem em cima uns do outro, então esses dois objetos não conseguem ser distinguidos
pelo telescópio. O telescópio vê só um objeto em vez de ver dois. E isto é utilizado para definir qual é a resolução do telescópio. Ou seja, qual é a proximidade mínima que o telescópio consegue distinguir. Claro, É interessante. E nós hoje sabemos isto. Hoje temos maneiras de calcular isto. Eles na altura não sabiam, não faziam ideia. E, portanto, isto gerou aqui uma série de confusões. Como já iremos ver, não é? Estás farto de podcasts chatos e que te adormecem? Então prepara-te, porque estamos a preparar a melhor mistura de ciência e fé. Subscreve agora e deixa para trás os teus problemas de café. E não se esqueçam de pôr gosto e partilhar. Não parecia o George Clooney, pois não? Mas Gonçalo, chegados aqui a este ponto, porquê é que nós não resistimos a fazer mais um episódio sobre Galileu e enfiar aqui o Galileu na nossa série do Como Sabemos Isto? Porque nós estamos completamente viciados em ouvir insultos galileanos. E por isso estamos agora a dar aqui outra vez, chegámos aqui ao ponto mágico aqui deste episódio. Vamos aqui ao terceiro dia do diálogo sobre os máximos temas do mundo. Como talvez se recordam aqueles que assistiram à série do caso Galileu, nós temos aqui 3 personagens. Completamente isento, não é? Completamente isento. É um diálogo super neutro, não é? Que opõe de forma muito equilibrada o modelo ptolomaico e o modelo copernicano. Então quem é que nós temos? Temos do lado do modelo ptolomaico o Simplício, o aristotélico de serviço, que está a defender a velha guarda. E temos... Qualquer insinuação de um jogo de palavras aqui é maldosa. Exato, é maldade vossa e não do Galileu. Sim, porque Silício era um comentador de Aristóteles. É só por isso que ele foi buscar o nome Simplício. Exato, não tem conotações acerca da capacidade intelectual do senhor. Sim, nem se nota naquilo que ele escreveu. Não, de todo. Do outro lado do ringue, nós temos Salviati. Salviati é um nome que o Galileu vai buscar de um dos seus amigos, já tinha morrido. O Salviati é o copernicano, e agora, Gonçalo, tu vais dar voz ao nosso copernicano, peso pesado copernicano, Salviati, que no fundo o que é? É a voz do Galileu, obviamente. Não? O Salviati faz as vezes do Galileu neste diálogo. Sério? Não é? Não tinhas reparado que fazia às vezes o Galileu. É óbvio. E claro, depois temos o nosso neutro, que também é nomeado com o nome do antigo amigo do Galileu que já tinha morrido, o Sagredo. O Sagredo entra neutro neste debate entre o Simplício e o Salviati, e adivinha o que é que vai acontecer ao Sagredo, Gonçalo? Para que lado é que ele vai no final do diálogo? Para que lado é que ele vai ficar convencido? Não é? Aposto que não é ptolomaico. Não. E então vamos ver como é que o Galileu, a um ano antes de começar o seu processo, se quisermos no auge, no pico da sua carreira de polemicista, como é que ele vai tratar os seus adversários, Tico e não só, e seguidores de Tico, como é que ele vai tratá-los, com que mimos é que ele vai tratá-los aqui pela boca do Salviati. Sim, e é interessante ver, ele aqui vai referir Tico, mas ele normalmente refere Tico um bocadinho... Ele fala poucas vezes sobre Tico. Sim, fala poucas vezes porque é o principal modelo da concorrência. E o interesse dele é colocar o modelo copernicano contra o ptolomaico, porque o Tico é um modelo que é próximo do copernicano e que bate certo com a física da época, porque até muito forte face ao modelo do Galileu. O Tico é muito bom a bater certo com as observações do telescópio e é muito bom fisicamente porque mantém a física aristotélica que até esta época não tinha sido superada, não é? Temos que esperar por um Newton, convém recordar, temos que esperar por um Newton para poder superar a física aristotélica da época, não é? Sim, e as observações diretas ainda vão demorar mais um bocadinho, mas sim, a partir do Newton acho que já o caso já é suficientemente forte para concluir que a Terra se move, não é? Mas vamos lá aqui, Gonçalo, que queremos ouvir aqui os insultos galileanos. Vamos embora. Então, Salviati. Diz o Salviati aqui no diálogo: eu já vi algo semelhante trazido por Tico contra Copérnico. E não foi agora que descobri a falácia. Não foi de agora. Agora que eu descobri a falácia. Há uns anos que eu sei. Exato. O argumento de Tico está fundado em hipóteses falsas. Claro. Litigantes que estão errados agarram-se a uma palavra dita pela outra parte, acidentalmente ou, para ser mais preciso, às falácias deste discurso, construído sobre hipóteses falsíssimas e sobre uma declaração do próprio Copérnico tomada pelos seus contraditores com uma extrema
precisão, tal como fazem aqueles litigantes que, estando errados na essência da causa, se agarram a uma única palavrinha preferida acidentalmente pela outra parte e nela insistem sem parar. Portanto, São ele está aqui chatos, para... né? Sim, São eles são chatos. chatos. Estão aqui agarrados a este detalhe, não é? Como aquelas pessoas que estão agarradas à pressão do periélio de mercúrio. Mas isto é uma referência. Isto é uma piada para referência. físicos. É uma Exato, piada para exato. É uma físicos, piada física, porque vai daí depois vai ser um dos problemas que a relatividade geral do Einstein vai Vai explicar e resolver, que não é? antes não. Exato. Mas espera, só Exato. antes de avançares, qual é que foi a palavrinha de Copérnico que aqui o Salviete está irritadíssimo? Que os ticunianos andam aqui a pegar, a agarrar-se à palavrinha de Copérnico. O Copérnico, lá atrás, naquela citação que nós lemos na primeira parte deste episódio, o Copérnico fazia um argumento no qual ele tentava justificar o tamanho enorme que o cosmos copernicano tem que ter. Por causa da distância a que as estrelas têm que estar. A esfera das estrelas no modelo de Copérnico tem que estar muito distante porque não há paralaxe estelar anual. Não esquecer disso. E os ticunianos, claro, vão-se agarrar a isso. E com razão. O argumento de Tycho Brahe, como vimos na primeira parte deste episódio, é um argumento muito válido. O cosmos fica absurdamente desproporcional e na mentalidade da época isto requer uma explicação, não é? E o que é que os copernicanos dão para explicar? Como vimos no último episódio, na primeira parte, eles dão para explicar argumentos teológicos, não é? Vão com aquela conversa de que Deus... Claro que Deus podia ter feito o que Deus quisesse, ninguém está a discutir isso, não é? Mas quando há um argumento científico a ser dito, que é este cosmos traz tamanhos de estrelas e distâncias absurdas, e do lado copernicano a resposta a este argumento de Tycho Brahe é qual é o problema? A omnipotência de Deus podia fazer isto, não é? Não é uma resposta científica, é uma escapatória teológica, não é? E o Galileu está aqui, através da boca do Salviati, a defender o Copérnico. A dizer, vocês ticunianos agarraram-se aqui ao senhor Copérnico quando ele estava só a comentar assim, en passant, que o cosmos é grande, não é? Mas aqui é que está, o Copérnico sente a dor deste argumento do Tycho Brahe. Vamos então continuar aqui na citação. E para que melhor compreendais, depois de Copérnico ter declarado que a diversidade aparente de movimento dos planetas se torna insensível nas estrelas fixas devido à sua imensa distância de nós, em comparação com a distância de Júpiter ou de Saturno. Portanto, ele aqui está a referir-se, pronto, ao facto de como os planetas estão muito mais próximos, nós quando andamos à volta do Sol vamos estar a observá-los de pontos de vista diferentes e além disso Sim. eles também mudaram de sítio e portanto vê-se claramente eles a mudarem de sítio, não é? Portanto, Mas vê-se estas paralaxe estrelas nos fixas- planetas, não é? Do nosso sistema solar, não se vê paralaxe estelar. Este é que é o ponto que os copernicanos não conseguem explicar. Porquê é que não se vê paralaxe estelar? Exato. Aqui os adversários desta opinião erguem-se e começam a calcular com a intervenção de outros pressupostos falsos e a concluir que, na doutrina de Copérnico, seria necessário admitir que uma estrela física fosse muito maior que todo o orbe magno. Portanto, o orbe magno é o nome que eles aqui utilizam para o tamanho da órbita da Terra. Sim. Aqui é assim, para eles isto era estranhíssimo existirem estrelas assim, não é? Mas a verdade é que nós hoje sabemos que estrelas assim existem. Mas repara, uma coisa é dizer que existem algumas estrelas assim, e de facto isso é verdade, não é? Outra coisa é todas a são consequência, exato, a consequência que teria se este argumento deles fosse, pronto, com base nos dados científicos da altura, é que as estrelas seriam todas maiores do que a órbita do Sol, não é? E o que é escandaloso é que o Galileu está de acordo. O Galileu está a dizer que esses ticunianos é que se põem a usar pressupostos falsos e eles é como fazem mal as contas, está aqui a dizer o Galileu, como fazem mal as contas, é por isso que eles chegam a estrelas fixas do tamanho da órbita da Terra, não é? Em torno do Sol. Não é? Isso ele está a culpar os ticunianos. Ou seja, o Galileu também acha que isso não é suposto acontecer. Não é? É o que ele está a dizer. Não é? Mas porque ele diz que na realidade as estrelas são mais pequenas do que aquilo que se observa, porque quando se olha, lá está, porque quando se olha para a estrela ao olho nu tem aquele brilho, aquilo que eles chamam o brilho empestado, não é? Acho que é essa a expressão que eles utilizaram lá atrás, não é? Este brilho empestado que está lá à volta e que faz com que ela pareça maior quando se olha ao olho nu. E depois quando se olha pela luneta esse brilho que está à volta desaparece, não é? E portanto o que parece é que a estrela tem que ser muito maior do que aquilo que é na realidade. Então ele continua: ora, para revelar a futilidade de todo este raciocínio, mostrarei que, ao supor que uma estrela fixa de sexta magnitude
não seja maior que o Sol, conclui-se como uma demonstração verdadeira que a distância dessas estrelas fixas de nós é tal que é suficiente para que nelas não apareça notável o movimento anual da Terra e que nos planetas causa tão grandes e observáveis variações e ao mesmo tempo mostrarei em detalhe as grandes falácias nos pressupostos dos adversários de Copérnico. E depois ele aqui, acho que não vamos detalhar esta parte aqui, porque a citação é longa e tem bastantes A parte que multiplicações segue, e tem muitas divisões. contas, não é? Tem muitas contas. Exato, mas ele no fundo ele tenta justificar que mesmo que estas estrelas fossem grandes, não é? Ele no fundo ele tenta assumir que uma estrela de quinta ou sexta magnitude é mais ou menos do tamanho do Sol, e se isso for verdade, ele faz aqui umas proporções entre as distâncias da Terra ao Sol, do raio da Terra, a distância da Terra ao Sol e a distância entre o Sol e as órbitas externas do Sistema Solar e por sua vez às estrelas fixas, e ele mostra que existem aqui alguns rácios relativamente Regulares, não é? parecidos, Sim. com base neste pressuposto, não é? No fundo, o que ele está a dizer, Gonçalo, é que com tamanhos razoáveis para as estrelas, não é? Uma estrela de sexta magnitude do tamanho do Sol, diz ele, explica-se porque é que não se observa paralaxe. Portanto, no fundo, ele está a tentar criticar o argumento de Tycho, dizendo que, olha, fizeram as contas mal feitas, não sabiam fazer contas, tinham pressupostos falsos, porque na verdade as estrelas não têm nada que ser muito diferentes do Sol e estão a uma distância tal. Mas a verdade é que ele também não que- sabe isso, não é? Ele também Ele, não ele não sabe. sabe isto. Por acaso eu não sei, nós não somos galileístas aqui profissionais, não é? Eu não sei se ele aqui está a fazer bluff, se os historiadores conseguem perceber se ele está a fazer bluff, se ele está enganado, mas como nós vamos ver mais à frente, o Riccioli vai desfazer completamente estas contas do Galileu uns anos mais tarde, em 1651, quando ele publicar o seu Almagestum Novo. Não? Ele vai destruir completamente esta tentativa do Galileu de refutar o argumento ticoniano, que é um argumento muito importante e que o Galileu levava muito a sério, ao ponto do Galileu não querer que os leitores achem que o Galileu está a concordar com os tamanhos absurdos de estrelas que o argumento de Tico aponta, não é? Portanto, ele não está a querer que isso aconteça, claramente, no modelo de Copérnico, não é? Sim, mas aqui também há a questão dele tentar preservar a harmonia no universo, não é? Ele está a tentar, não é? Porque tanto na cultura clássica há esta questão da harmonia e proporção na arquitetura clássica, que também acaba por passar para o resto das áreas do saber, não é? Esta noção de que o cosmos é harmónico e, no fundo, quase de uma forma musical, não é? Portanto, existem estas razões que se encontram ao longo da natureza, e ele está aqui a tentar encontrar uma razão, um rácio que pareça razoável para estas dimensões que está a encontrar, e é interessante, um bocadinho para justificar a sua teoria, não é? E repara, Gonçalo, há também nesta época a ideia de que as proporções relativas do corpo humano, por exemplo, que um pintor ou um retratista ou um escultor utilizam para a arte, também têm que ter correspondência nas proporções do próprio cosmos. Há muito esta convicção. E o Galileu poderia ter feito um argumento completamente diferente. O Galileu poderia ter encarado o touro de frente e dizer assim: qual é o problema? Qual é o problema se as estrelas em geral forem do tamanho da órbita da Terra em torno do Sol? Qual é o problema disso? Alguns, por acaso, vão seguir esse caminho, mas não o Galileu. O Galileu não quer ficar nesse clube. Ele quer dizer: vocês fizeram mal as contas, vocês são os incompetentes, vocês estão a usar números falsos, porque se fizerem bem as contas, uma estrela de sexta magnitude do tamanho do Sol, e já está, e não há paralaxe estelar, e não há mistério nenhum, e não tem que ser uma estrela colossal, não é? Mas o Galileu, claramente, não vai seguir o caminho de encarar a verdade de um cosmos gigante. Ele vai preferir defender um cosmos de Copérnico mais pequeno, não é? Porque ele sabe que isso vai, em termos de retórica e em termos de efeito, isso não vai ser bem aceito, não é? Na altura dele, na época dele, não é? Temos mais insultos, mas ele depois continua insultos. aqui, vai falar de vários, vai insultar vários Vários astrónomos. insultar à sua moda também, não é? Aqui vários astrónomos, incluindo aqui o próprio Tycho Brahe, não é? E no fundo é isto, ele vai. E há aqui uma passagem que eu acho que é especialmente mazinha, e vamos aqui ver esta passagem mais em detalhe. Porque a acusação que o Galileu está a fazer apoia-se naquilo que há bocado estavas a citar, Gonçalo, naquela passagem do A Mensageira das Estrelas, em que o Galileu nos explica as diferenças de observação estelar com e sem luneta. Ele vai agora jogar isso, vai usar isso, uns anos depois, para jogar isso como arma contra os seus adversários. Diz assim ele: fico grandemente admirado, diz ele, como tantos astrónomos de grande nome
como Alfragano, Albateni, Tebísio e mais modernamente Tycho Brahe e Clávio. O Clávio leva uma facada. Quem é o Clávio? É o Cristóvão Clávio, é o decano dos matemáticos do Colégio Romano, dos jesuítas em Roma, não é? Clávio, nessa altura, já tinha morrido, mas é feio o que ele está aqui a fazer. Em suma, diz o Salviati, ou seja, o Galileu, em suma, todos os predecessores do nosso académico, o académico aqui é o Galileu, se enganaram tão profundamente ao determinar as grandezas de todas as estrelas e não prestaram atenção à irradiação adventícia. Ou seja, eles são os napos, não perceberam que sem luneta há uma cabeleira adventícia, diz ele, não é? Que as mostra enganosamente 100 ou mais vezes maiores do que quando são vistas sem esses halos. Ou seja, o que ele está a dizer é incompetentes, não sabem que a luneta remove essas cabeleiras, não é? E portanto estão a fazer contas estapafúrdias de tamanho de estrelas e distâncias estapafúrdias porque não sabem usar a luneta. É o que ele está no fundo a dizer, o que é um bocado injusto, porque não havia lunetas na altura do Clávio. Bem, o Clávio já é velhinho e ainda chegou a usar a luneta, não é? Mas na altura do Tycho não havia lunetas, não havia telescópios. Portanto, isto é uma acusação infame que ele aqui está aqui a fazer, é uma injustiça, não é? E ele diz, ainda vai aqui com o argumento a dizer estavam desatentos, podiam ter observado as estrelas quando quisessem, sem usá-los. Dizia ele, bastava observar estas estrelas na sua primeira aparição à noite, ou então na última ocultação ao amanhecer, e já não vinham estas irradiações adventícias, o que não pega muito bem, Gonçalo. Isto não é sequer muito correto, não é? Sim, porque também quando as estrelas estão próximo do horizonte é quando existe mais interferência da atmosfera. Mais distorção atmosférica, não é? Sim, Exatamente. existe mais. Mas aqui, no fundo, o que ele diz é... Tem aqui uma parte que é deliciosa. Se eu devo dizer livremente a minha opinião, já agora claro que vai dizer, né? Sem dizer, se eu devo dizer a minha opinião, eu acredito que nenhum desses astrónomos, nem mesmo Tycho, tão meticuloso no manuseio de instrumentos astronómicos e que construiu instrumentos tão grandes e precisos, nem mesmo Tycho, diz ele, sem poupar grandes despesas, jamais se deu ao trabalho de medir o diâmetro aparente de alguma estrela, exceto o Sol e a Lua. Isto nem sequer se percebe, porque o Tycho revolucionou as tabelas estelares. O Tycho fez tabelas completamente novas. Durante séculos não se conseguiu superar Fez as a melhores abundância. tabelas em vários séculos, não é? Sem telescópio. Sem telescópio. Claro que foram melhoradas depois, a seguir, obviamente, não é? Mas quer dizer, o Tycho foi o grande revolucionário no começo da era moderna do ponto de vista da observação, não é? Ele está aqui no fundo a criticar. E depois ele diz ainda uma coisa ainda mais feia. Ele diz que estes astrónomos como Tycho, diz ele, arbitrariamente, e como se costuma dizer a olho, aceitou algo, sem questionar, dos seus antecessores. No fundo, ele está a acusar o Tycho de estar só a repetir o que os astrónomos gregos e babilónios disseram há séculos atrás. Pois, se tivessem verificado isto, teriam sem dúvida percebido o erro. Isto é uma acusação completamente retórica, sem substância, a atacar astrónomos da geração anterior que não tinham telescópio, acusando-os de incompetência, não é? Para efeito retórico, Sim. não é? Exato, até porque nós, na altura, quando vimos o caso Galileu, nós vimos que parte da retórica que ele precisava para se afirmar nas cortes era cortar com aquilo que estava para trás, e aí, no fundo é um bocadinho aquilo Era que ser ele esse está, corte radical. Exatamente. exato. Eu sou a A fazer astronomia aqui. nova. Eu sou o Galileu. Eu não faço nada de como os antigos fazem por tradição. Eu sou o visionário, não é? Eu sou o moderno. Exato. Mas isto não vai ficar por aqui, não é? Não. E acho que estamos aqui na Sim. altura indicada para fazermos aqui uma pausa, não é? E acho que vamos ficar por aqui hoje e continuamos este episódio em breve. Portanto, não ficou por aqui, não é? Esta Sim. questão. Continuem a acompanhar o nosso podcast e quando virem Exato. a terceira parte deste episódio acerca do movimento da Terra, vamos Vamos continuar ver qual então. foi a resposta. Exato, vamos ver que resposta é que deram aqui os adversários do Galileu a estes argumentos que ele aqui deu. Então, E agora reparem como, já não estando vivo o Tycho já está morto, já não se pode defender, quem vem em defesa do Tycho é a geração seguinte de astrónomos jesuítas, dos quais o Giovanni Battista Riccioli, de quem já falámos na primeira parte, é um proeminente astrónomo desta época, e que vai, em meados do século XVII, já com o Galileu morto e enterrado, vai, tal como o Galileu criticou o Tycho morto, agora o Riccioli vai criticar o Galileu morto, não é? E vai, uns anos depois da morte do Galileu, desmontar completamente estas respostas galileanas e provar, com o auxílio do telescópio, provar que o argumento de Tycho não só é válido, como é muitíssimo mais tremendo, muito mais forte e tremendo, pelas contas que o Riccioli vai fazer. Por isso continuem a acompanhar. E o que é engraçado é que de facto na época era. Mas pronto, se não querem perder isto, não se esqueçam de subscrever. Fica aqui o para gostar e suspense. partilhar. E exatamente, continuem a acompanhar isto na terceira parte. Vamos ver o que o Riccioli descobriu de tão espetacular
em meados do século XVII. Exato. Obrigado, Bernardo, por este bocadinho e Obrigado, até à Gonçalo. próxima. Até à próxima. Um abraço. Foi mais um episódio do Café Ciência e Fé, esperemos que tenham gostado. E lembro que se a relação da fé com a ciência é um tema que vos interessa, então não se esqueçam de subscrever, por gosto e partilhar, porque tudo isto são formas de nos ajudarem a continuar e a divulgar este programa. Café Ciência e Fé volta em breve com novos temas, sempre a mostrar a harmonia entre a fé e a razão. Até lá, fiquem bem.